que a transformação na nossa vida, ela é feita pela renovação da nossa mente. Quando a gente pega tudo, vai para lá e vai para cá e a gente volta na renovação das nossas mentes. E como que eu consigo desenvolver um sono tranquilo, um sono reparador? E como que eu consigo desenvolver um dia no 12? Quando eu tenho o completo, quando eu faço a rota completa do meu dia. O que eu tenho entregue para vocês aqui todas as manhãs no Despertar nada mais é do que uma ativação completa para que você tenha um dia incrível, um dia extraordinário. Quando eu pego Romanos no 12, eu entendo que a chave de tudo está em você ser transformado pela tua mente. Nada mais é do que você criar hábitos, do que você ter o controle, do que você ter domínio. E quantas pessoas estavam aqui passando noites e noites sem dormir. Nós temos passado algumas atividades e eu tenho aqui o Turbo SSS. Inclusive tem um vídeo aqui no canal do YouTube explicando sobre o Turbo SSS, que são os passos de você ter 12 passos. São 12 passos para você ter ali foco total no teu dia. E todos os dias pela manhã nós começamos nesse movimento. Todos os dias pela manhã eu ajudo você a entrar nessa roda de um dia incrível. Só que não adianta só você estar aqui, não adianta só você vir aqui e fazer a parte da conexão espiritual e daqui meia hora talvez você está reclamando, talvez você está murmurando, talvez você está maldizendo alguma situação ao teu redor. Uma das coisas que nós temos aprendido aqui, um dos drives mais poderosos que a gente tem aprendido aqui é não reclamar. Um dos drives mais incríveis que a gente tem percebido, aprendido, estudado aqui na palavra na Bíblia é não reclamar. E aí quando eu entro nesse âmbito de fazer os 12 passos para que eu tenha um dia incrível, o que eu tenho que entender? Primeira coisa, eu tenho que começar o meu dia meditando, agradecendo, colocando na minha mente, programando a minha mente para que eu tenha um dia maravilhoso. Depois eu começo a agradecer. E eu começo a agradecer e eu falo: obrigada, Jesus, porque eu sou amada. Obrigada, Jesus, porque eu tenho um dia incrível. Obrigada, Jesus. Agradece. Gratidão, gratidão, gratidão. Depois você vai fazer a sua atividade física. Aqui nós estamos conectados na mesma energia, na mesma Oi, Miriam. Eu vou preparar um papel ao contrário, né? Não tá dando esse papel aqui para vocês verem, mas aqui vocês já entendem o que é, né? Então, a terceira coisa, fazer atividade física. Quem é aqui que tá no 12 fazendo atividade física? Semana que vem nós vamos começar no Clube do 12 fazer roteiro de atividade física. Nós vamos botar todo mundo que tá no Clube no 12 pra ferver. Então, nós vamos viver o dia de hoje como se fosse o último dia da nossa vida. E o que significa isso? Ter o cuidado, ter o entendimento do que eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo não é só na vida profissional. Muitas pessoas olham somente para a vida profissional, passam a vida planejando a vida profissional, passam a vida sonhando a vida profissional, passam a vida somente trabalhando. E aí eu quero te falar que quando você chegar lá no céu e você vai contar para Jesus, quando Jesus estiver frente a frente com você, ele falar assim: tá, e aí o que você fez? Você vai falar assim: olha, eu fiz isso. E ele fala assim: mas você cuidou direitinho da sua família? Você cuidou direitinho das pessoas que eu dei para você cuidar? Você cuidou direitinho das pessoas que eu dei nas suas mãos para você ter todo cuidado e amor? Então a pergunta que eu quero te fazer hoje: ontem eu dei a tarefa de vocês fazerem a roda da vida. Lá no Telegram tá a roda da vida. E eu dei a avaliação ontem para vocês fazerem da roda da vida. Quem não fez pode pegar lá no Telegram hoje. Quem tá aí pela primeira vez, faz sua avaliação da roda da vida. Mas eu quero falar para você que viver como se fosse o último dia hoje é simplesmente não deixar pendências. É não deixar nada para trás. É não deixar com que situações e circunstâncias impeçam que você deita à noite e fale assim: hoje eu vou ter um dia extraordinário.
Então, em cada dia aqui do Despertar, você que está chegando hoje, nós entregamos uns drives. Pega um para você. Repete, até você chegar onde você deseja. Entenda uma coisa de forma muito clara. As pessoas que estão aqui há mais tempo já sabem. Eu quero falar para você que está começando hoje. Existem 3 partes na nossa vida: a parte de Deus, a parte do outro e a parte sua. A parte de Deus foi fazer você cair aqui dentro dessa live hoje. A parte sua é fazer tudo isso que a gente está entregando aqui para você. E a parte do outro eu estou aqui entregando para vocês grandes chaves para uma vida de alta performance, grandes chaves para uma vida produtiva, grandes chaves para uma vida feliz. Então, quando vocês entendem o quanto vocês têm o poder dentro de vocês para transformar a história de vocês, vocês vão começar a entender a proporção do crescimento que vocês vão ter. Não adianta só você entender que um momento aqui vai mudar teu dia, mas talvez um momento aqui, você colocar em prática o que você está fazendo pode mudar a tua vida, a tua história. Eu falo isso não por mim somente, que tenho também me transformado em cada despertar, mas cada pessoa que passa por aqui e depois me manda um testemunho, eu falo, meu Deus. Então você precisa entender que dia após dia você vai ter que aprender a transformar a tua história. Você vai ter que aprender a multiplicar as situações boas na tua vida. E aí você fala, ai Grace, mas muitas vezes eu tô cansada, eu quero te falar, tira essa palavra da tua boca e começa a falar, eu tô feliz, eu tô bem, eu tô no 12, tá tudo certo. Porque quanto mais você repetir que tá cansada, quanto mais você repetir que tá dando tudo errado, mais as coisas vão acontecer. Então repita o seu drive novo. Por hoje eu serei feliz, por hoje eu terei uma vida extraordinária, por hoje eu vou ter um foco total, eu vou viver o hoje como eu nunca vivi, como se fosse o último dia da minha vida. E você vai repetir isso para você até você acreditar que isso vai se tornar uma realidade. Eu falo que você tem que aprender como você ativa. Como você ativa a tua energia. Você percebe quem tira a tua energia, você percebe quem te estressa, você percebe quem coloca em você coisas positivas e você percebe quem coloca em você coisas negativas. Eu quero falar para você agora, presta atenção no que eu tô te falando. Você é a única pessoa responsável pelos resultados que você está tendo. Então todas essas dicas que a gente coloca aqui, você precisa colocar em prática e uma delas é todos os dias, 20 minutinhos de leitura. Gente, 20 minutos você consegue tirar, se você organizar a sua agenda, 20 minutos não é nada. Todos os dias à noite eu falo para vocês, todos os dias à noite antes de dormir, vai lá, faz uma lista das atividades que você precisa fazer no outro dia. Todos os dias, separe as roupas, os looks da semana, para que você tenha praticidade na tua rotina, no teu dia. Quando eu levanto, eu já sei exatamente meu compromisso de amanhã e a roupa que eu vou estar amanhã. Hoje eu já tô com uma roupa aqui, que saindo daqui eu já vou diretamente para outra live. Então eu já tinha que estar com essa roupa. Então eu já me organizei ontem, já deixei tudo separado. Hoje de manhã eu só pulei para dentro. Vocês estão entendendo? Quando a gente consegue organizar a nossa história, a gente começa a entender o que a gente precisa fazer de processo. E esses processos, eles não são somente para a vida profissional, é para a vida pessoal, para a vida familiar, para tudo. E nós aqui, cada dia, nós estamos lendo um pedaço da Bíblia. Então, essa semana nós estamos em Juízes, tá? E achei muito interessante que nós lemos aqui em Juízes, Juízes 13 a 16, tá? Nós estamos estudando a Bíblia aqui. Nós já estamos aí há
Já lemos 340 páginas, tá bem legal. Ainda falta bastante, são bastante páginas por aqui, mas nós estamos lendo. Às vezes a gente pula, vai para frente, às vezes a gente volta, segue a sequência, mas a ideia é seguir toda a história, tá? A ideia é seguir toda a história aqui. E aqui vocês já devem ter ouvido a história de Sansão, né? A história de Sansão. Quem aqui já ouviu a história de Sansão na Bíblia? Quem aqui já ouviu a história de Sansão na Bíblia? Me conta. Quem já ouviu a história de Sansão? Quem já tem um drive, que instalou aqui, escreve para quem está começando hoje, para que as pessoas já possam ter um direcionamento. Quem aqui está começando hoje, escreve aqui qual o drive que você já adotou para você. Quem aqui está começando hoje, agora, escreve o drive que você já adotou para você, tá? Então, bora. Agora aqui, a história de Sansão, gente, é muito legal a gente ler na Bíblia essa história que a gente já ouviu milhares de vezes, já viu em filme de criança, a gente já viu para todo lado, né? Essa história, e é muito legal, por quê? Porque aqui eu li entendendo aonde surgiu Sansão, né? Então, quando houve ali toda a separação da terra prometida, a distribuição dos líderes, houve tudo isso, depois Josué faleceu, e aí fala-se que houve um momento, um período, onde de novo, olha só, o povo de Israel voltou a agir mal diante de Deus. Então, com tudo que Deus havia feito, com todo o livramento que Deus fez no deserto, Deus liberou a terra prometida para os filhos dos escravos que saíram do Egito, passaram ali muitos anos no deserto, chegaram na terra prometida para poder chegar à terra prometida. E aí o que aconteceu? Depois que esse povo já estava lá na terra prometida, fazendo as coisas, vivendo ali, eles esqueceram da promessa que Deus havia feito. Que Deus nunca estaria longe deles, mas que se eles quebrassem esse vínculo, Deus já não mais estaria com eles. E aí o povo de Israel voltou a agir mal depois de um tempo. Por isso Deus entregou eles aos domínios dos filisteus por 40 anos, ou seja, voltaram a ser escravos. Gente, o povo foi libertado. O povo saiu do Egito, libertado, escravizado, passou aquele tempo todo pelo deserto e voltou a ficar dominado por outro povo, simplesmente por quê? Porque voltou a cometer os mesmos erros. E eu quero trazer isso aqui para o nosso dia a dia, eu quero trazer isso para a nossa reflexão, eu quero trazer isso para a nossa história. Quantas pessoas saíram de um momento de libertação, enxergaram um pouquinho lá do lado de fora e volta para a caixinha e prefere enxergar como grade. Quantas grades você tem colocado na tua vista? Quantas grades você tem escolhido ver através de grades, sendo que você pode ser feliz? Eu contei aqui para vocês uma vez a história da galinha de granja. Quem lembra a história da galinha de granja aqui? É uma história do Padre Léo. Ele contou, acho que eu tinha uns 18 anos quando eu fui numa pregação dele, ele contou essa história. Alguém lembra? Alguém tá aqui, lembra? E foi incrível que ele conta, e isso faz muito sentido. Por quê? Porque se a pessoa não renova os seus hábitos, se a pessoa não muda de atitude, ela continua nos hábitos velhos, e por mais que ela tenha liberdade, ela continua vivendo como escravo. Porque não se trata aqui de punição somente, não se trata aqui de errar e Deus puniu. Aqui nós estamos falando da velha aliança, nós estamos falando do Antigo Testamento. O que eu quero que vocês tragam para reflexão é quantas pessoas têm oportunidade de ter uma vida livre, uma vida feliz, uma vida, e eu não estou falando aqui de liberdade de ser solteiro ou ser casado, liberdade de estar numa empresa ou não, eu estou falando de liberdade mental. Eu estou falando de liberdade mental, eu estou falando de você ter a liberdade de dominar os teus pensamentos e não deixar que esses pensamentos negativos tomem conta de você o tempo todo.
Então, aquele povo passou de novo 40 anos em domínio dos filisteus. E aí tinha uma mulher de novo que era estéril, tá? Naquele tempo vivia um homem Zorá chamado Manoá, da tribo de Dan. Sua mulher era estéril. E um certo dia o anjo apareceu a ela e disse: sei que você não tem filhos e é estéril, pois você ficará grávida e terá um filho. Mas tenha cuidado, não beba vinho nem bebida forte, não coma nada ritualmente impuro, você já está grávida de um menino. Não passe navalha na cabeça dele. O menino será consagrado a Deus como narizeu desde o nascimento. Ele libertará o povo da opressão dos filisteus. Ou seja, tudo o que aconteceu com Sansão já estava ali programado. Sansão veio para libertar aquele povo. E aí a mulher contou para o marido dela que um homem tinha vindo e falado, e o marido falou: como assim? Não é possível, a gente precisa falar com esse homem, precisa aparecer de novo. E a mulher orou e de novo apareceu esse homem e falou para ele: sim, vocês vão ter um filho, e esse menino, ele não pode cortar o cabelo, tá? Ele não pode comer nada que venha da videira, vinho, bebida forte, não deve comer nenhuma comida impura, e ele deve seguir à risca tudo que eu vou ordenar, tá? Então, isso ficou muito claro. A mulher deu à luz, os pais deram o nome de Sansão, o menino cresceu, o Eterno abençoou, e o Espírito do Eterno começou a agir nele quando ele morava em Mané. Ou seja, Sansão tinha uma força, e ele veio ali e libertou todo o povo dele. Toda luta que ele ia, Sansão vencia. Ninguém conseguia derrotar Sansão. Era incrível a força e a coragem que ele tinha. E ele teve alguns momentos que ele, por exemplo, teve um momento aqui na história que ele se apaixonou por uma mulher e aí ele fez uma charada com o povo, né? Ele fez uma brincadeira com o povo. Depois, quando ele voltou lá, aí ele casou com essa mulher, né? Quando ele casou com essa mulher começou a querer saber qual era o segredo dela, porque ela era uma dos filisteus, né? E ela começou a perguntar: você não me ama? Você não me ama? Conta pra mim, conta pra mim. Aqui serve a importância do segredo. A Dalila casou com Dalila, se apaixonou por Dalila e começou. E a Dalila começou: conta pra mim, conta pra mim, conta pra mim, conta pra mim. O que está acontecendo, né? A Dalila foi persistente. Ela simplesmente insistiu, persistiu, insistiu. E Sansão acabou contando que toda a força dele estava no cabelo. E aí, aqui eu tiro um grande ensinamento, né? As pessoas precisam entender que quando você está fazendo um projeto, quando você está a caminho de alguma coisa grande na tua vida, a melhor coisa é fechar a boca, fechar o bico e fazer aquilo que tem. Já vai um ensinamento aí, tá? Então, para de compartilhar tudo, para de pedir opinião alheia, para de contar. Tem gente ao teu redor só te pesquisando para saber o que você pensa, o que você quer, e vai jogar balde de água fria na tua história, na tua vida. Então aprenda com o povo, aprenda com a história, falar menos e ouvir mais. Por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca, tá? O que não é para ser dito, não é para ser dito. Então, quando a gente entende isso, quem aqui já levou na cara porque falou demais? Contou aquilo que não precisava contar para outra pessoa, tá? Então, Sansão não aguentou guardar um segredo que era um segredo dele. Era um segredo dele. Então nós precisamos entender que num processo de crescimento, num processo de desenvolvimento, num processo de evolução, num processo de mudança de mindset, você não precisa ficar falando tudo para todo mundo o tempo inteiro. Não precisa estar pedindo opinião, não precisa estar vivendo baseado em opinião dos outros. E aí, quando ele contou o que aconteceu, Dalila percebeu que finalmente tinha descoberto o segredo do Sansão e mandou dizer aos filisteus: venham depressa. Ele me contou a verdade. Eles vieram, trouxe o dinheiro para Dalila, tinham combinado com a Dalila. Depois fez dormir, ela fez ele dormir. Cortaram o cabelo dele. Sansão era um homem invencível. Ele lutava todas as guerras. Ele já tinha liberado Israel da opressão. Ele já estava num patamar onde todas as pessoas respeitavam ele. Mas ele caiu
simplesmente porque falou demais. Ou seja, porque permitiu. Tem coisa na tua vida que você tá vendo que tá indo pelo caminho errado e você permite passar. Foi incrível porque a Bíblia fala, a Bíblia conta exatamente. Dalila brincava com ele, falando: ai, você tá zombando de mim, conta pra mim, por favor, me conta. Olha só, seus inimigos estão chegando, me conta. E ele falava: ai, você tem que me amarrar com uma corda virgem. Aí ela ia lá, amarrava com uma corda e ele, pá, desamarrava. Então ela estava literalmente testando e provando para ele que ela não era uma pessoa de confiança, e ele estava ali insistindo em estar com aquela pessoa. E aí eu vou falar para você que naquele momento, quando Sansão foi humilhado, Sansão foi preso, levaram ele, foi entregue, foi colocado no meio de duas colunas. Depois de muito ser judiado, de muito rasparam a cabeça dele tudo, o cabelo dele começou a crescer de novo. E aí, depois que todos já estavam, depois de um tempo, trouxeram Sansão no meio de uma festa para mostrar o que ele conseguia fazer. E aí Sansão foi e falou: me coloque, colocaram ele entre duas colunas. E ele pediu para o rapaz que conduzia ele: ponha-me onde eu posso tocar as duas colunas que sustentam o templo, para que eu possa me apoiar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres, estava cheio de gente, e todos os líderes dos filisteus estavam ali. Havia pelo menos 3.000 pessoas olhando para Sansão, rindo de Sansão, zombando de Sansão. E nessa hora ele suplicou ao Eterno. E Sansão olhou para o céu e disse: Senhor Eterno, olha para mim outra vez. Eu imploro, dai-me força mais uma vez. O que eu quero falar aqui para você é que talvez você está num caminho, numa caminhada, talvez você está tão cansado que nem força você tem coragem de pedir para Deus. Talvez nem força você está tendo para pedir para Deus, para falar assim: Deus, me dá, olha para mim novamente, eu preciso de Ti. Você tem que entender que quando você olha para Deus e você profetiza, Deus te escuta. Então você tem que tomar cuidado daquilo que você pede. Deus escuta os desejos do seu coração, Deus escuta aquilo que você fala. E aí, Sansão disse: eu imploro, dá-me força mais uma vez. Permita que eu tenha força mais uma vez. E Sansão alcançou as duas colunas centrais que sustentavam o templo. O cabelo dele já estava crescendo de novo, a força estava retomando. E ele empurrou. Olha que a história dele é realmente de libertar o povo novamente, né? E Sansão disse: que eu morra com os filisteus. O que Sansão fez? Eu não sei se é essa história que vocês ouviram, né? Eu, na história de Sansão que eu conhecia, só tinha a história de Sansão que ele perdia força quando cortava os cabelos. E Sansão, quando ele empurrou as colunas, caiu todo o espaço sobre todas as pessoas. O templo desabou sobre todos os líderes, todo o povo que estava ali. E Sansão morreu junto, mas libertou o seu povo. Então eles levaram de volta e sepultaram ele junto com o pai. Ele governou Israel por 20 anos. Sansão, antes de ter perdido os cabelos, governou Israel por 20 anos. Eu quero falar para vocês que a tua força, ela pode ter sido roubada. A tua energia, ela pode ter sido roubada. A tua força, não sei se ela estava nos teus cabelos, se ela estava dentro do teu coração. A tua força que está aí dentro, a força de um gigante, ela pode ter sido roubada por alguém em algum momento. Ela pode ter sido enjaulada, ela pode ter sido colocada dentro de uma caixa. Mas eu quero falar que Deus não te abandonou. Você precisa aprender a ativar teu DNA natural, o teu DNA original,
que é um DNA de fortaleza, que é um DNA de vitória, que é um DNA de filha do rei, filho do rei. Não subestime a sua força, não subestime a sua coragem, não subestime a sua energia, não subestime aquilo que você tem dentro do teu coração, não subestime as tuas intuições, não subestime aquilo que você sonha, não subestime o teu poder. Você tem poder. Simplesmente porque você é filha de Deus, e na Bíblia fala que você, se você tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, até uma montanha você consegue mover de lugar. Qual é a montanha que está impedindo você de ter a vida que você gostaria de ter? Qual é a montanha que está impedindo você de ser feliz? Qual é a montanha que está impedindo você de ter uma nova história? Qual é a montanha que está hoje impedindo você de realizar, de ser a pessoa que você nasceu para ser? Eu quero que você agora, nesse momento, repita: se alguém tentou roubar a minha força, essa pessoa não conseguiu. Escreve isso. Ninguém vai conseguir roubar a minha força. Escreve isso. Ninguém vai conseguir roubar a minha coragem. Escreve isso. Uma das coisas mais incríveis que a gente pode imaginar e pode alcançar é isso. Quando a gente entende o poder, quando a gente entende a força que tem, quando você não é escravo de ninguém, você tem a força, a coragem para fazer qualquer coisa. Então escreve aí: ninguém vai roubar as minhas forças, nem eu mesmo. Você precisa escrever isso: nem eu mesmo. Porque você é a única pessoa que permite todos os dias roubar a sua energia, sua força por aquilo que sai da tua boca. Lembra do que eu te falei ontem? O teu ouvido é o ouvido mais próximo daquilo que você fala. E aí quando você tem uma noite de sono ruim, quando você tem uma noite ruim, quando você tem um dia ruim, você começa a repetir isso. E você começa a reafirmar isso. Quando você perde o foco na gratidão e você coloca o foco no problema, as coisas começam a ficar cada vez mais difíceis. Então eu quero falar para vocês que estão aqui hoje: quando acabar essa live, você vai lá no meu feed e você vai escrever lá: ninguém vai roubar as minhas forças. Ninguém vai roubar as minhas forças, nem eu mesma. Eu quero que esse drive fique instalado dentro da tua mente. Sabe por quê? Porque você não vai permitir que ninguém mais mude a tua rota, mude as tuas conquistas, mude os teus resultados, mude a tua vida, mude a tua energia, o teu dia. Não permita que outras pessoas roubem a tua energia, a tua paz. Porque a força, ela está dentro de você. E naquilo que você acredita, é aquilo que vai acontecer. No dia de hoje eu quero te deixar uma tarefa. Você vai pegar um papel e caneta e você vai escrever 10 coisas que você é excelente. Mas antes disso eu quero falar para vocês colocarem like aqui, ó. Like aqui, encaminhar, curtir, ativar o sininho aqui. Você que está aqui também, se inscreve no canal, deixa seu like, porque a gente está colocando conteúdo aqui praticamente todos os dias. E esses conteúdos podem ajudar você, e você pode ajudar compartilhando esses conteúdos. Tem muito conteúdo aí que vai fazer com que você mude outras vidas, que você eleve outras vidas, que você transforme outras vidas. Então, compartilha, deixa seu like, é o mínimo que você pode fazer. Faz alguma coisa na vida, como diz meu amigo Zanon, faz alguma coisa, dá dislike, dá like, se inscreve no canal, faz alguma ação. Nós precisamos começar a agir.